Bom dia. Queria saudar os participantes e dizer que essa experiência de 2 dias aqui, 2 dias e meio, foi extremamente estimulante e foi bastante produtiva. Eu tentei fazer um roadmap dessa reunião que nós tentamos copiar. À medida que foi acontecendo, eu fui fazendo, mas não deu certo, uma vez que ficou um pouco difícil de ler. Eu vou tentar interpretar para vocês terem uma ideia, mas ao simples olhar para essa folha aqui, onde eu fiz esse roadmap, mostra a complexidade e a interação dos componentes do sistema que nós discutimos. Então, nós temos aqui, primeiro, a reunião ela focou bastante, né, como era preciso, nas fontes de contaminação orgânicas e biológicas e as origens de fontes pontuais e não pontuais dessas fontes de contaminação, sejam elas contaminações bacterianas, virais ou contaminações provenientes de substâncias orgânicas dissolvidas na água. E ficou claro que a presença das atividades humanas e as diferentes atividades humanas têm um papel relevante nessas contaminações, associados à urbanização, né, a uma urbanização pouco planejada que nós tivemos no Brasil, né, e também ao crescimento da população concentrada nessas grandes áreas urbanas. Um outro ponto que foi detectado e foi claramente mostrado aqui foi a complexidade técnica dos problemas, né, que vão desde laboratórios especializados, capacitação técnica e a necessidade cada vez maior de avançar mais na capacitação e na consolidação de laboratórios, que são laboratórios que têm custos bastante expressivos, né? De modo que esse é um outro ponto que foi considerado. E também discutiu-se as questões referentes à necessidade de que nós temos que olhar o Brasil de uma forma... O Brasil é um país muito complexo, extremamente diversificado do ponto de vista ecológico, econômico, social, antropológico, industrial. E nós temos que olhar as diferentes regiões do Brasil como características específicas e desenvolver projetos regionais que incluam essas características. 2 pontos ficaram muito claros nesse diagnóstico, né? Aliás, 3 pontos, que foram, primeiro, a questão da fragilidade dos nossos bancos de dados, né? As nossas fragilidades referentes, por exemplo, as análises de risco, que são praticamente inexistentes ou muito poucas, né, tanto nas academias como no setor público, e as fragilidades institucionais, né, que são derivadas de uma visão também muito setorial do setor público e que também vem da universidade com uma excessiva disciplinaridade e uma falta de integração de diferentes abordagens. E ficou muito claro que o principal impacto na saúde humana no Brasil é derivado fundamentalmente de falta de tratamento de esgoto, né, que é realmente um dos grandes gargalos no desenvolvimento do país e tem impactos na saúde humana e impactos econômicos de vulto. E, além disso, impactos na economia local, regional e do próprio país. Uma das questões levantadas foi de que o país perde muitas oportunidades de desenvolvimento econômico, social, inclusive cultural, devido à ausência de iniciativas que resolvam esses problemas de saneamento básico, né, e que, portanto, desembocam em muitas internações hospitalares, problemas de doenças recorrentes, né, como gastroenterites,
e, com isso, impactos significativos. Ficou claro também que é fundamental um processo de prevenção, processo esse que, ligado ao planejamento, né, possa minimizar as consequências dessa falta de investimentos. Na verdade, discutiu-se muito mais o problema relacionado com não a falta de investimentos em dinheiro, financiamento. Financiamento tem. O que falta é gestão adequada e capacidade de gestão integrada e gestores que entendam essa integração dos diferentes processos, né? E, portanto, nós temos que trabalhar bastante a questão da informação para a sociedade, né? De tal forma que a sociedade precise ter acesso cada vez maior à educação sanitária, não só a sociedade, mas nas escolas, enfim, todos aqueles componentes do nosso sistema econômico e social que necessitam de investimentos nessa informação, né? E a participação da sociedade na resolução dos problemas também ficou claro que tanto o setor público quanto as academias não têm condições de somente eles resolverem o problema. Hoje nós temos que incluir os processos socioambientais na resolução dos problemas, né, e incluir a sociedade na resolução, como ficou bem claro aqui com o trabalho do professor Uwe no Vale do Rio dos Sinos. Outros tópicos, né, que nós precisaríamos, que foram discutidos aqui, né, nós necessitamos de uma gestão pública mais eficiente. Não há dúvida que, nessa área, a gestão pública precisa ser mais eficiente. E as metas, né, têm que ser metas claras, e são metas de desenvolvimento e não de modernização. Ficou claro que a diferença entre modernização e desenvolvimento e a confusão entre modernização e desenvolvimento é muito evidente no país, e nós temos claras demonstrações de que o Brasil pode ser um país moderno, né? Estádios de primeiro mundo e outras coisas, né? Vias aéreas, aeroportos fantásticos, mas o Brasil, em alguns aspectos, e especialmente na área de saneamento, ainda está no século XIX, não passou nem pelo século XX. Portanto, nós temos problemas muito sérios de desenvolvimento do país. E aí esse roadmap mostra, então, um pouco essa interação, né? O Fernando chamou esse roadmap de crazy roadmap, porque realmente mas ele mostra a complexidade dos problemas e as suas interrelações, né? Lá em cima, as fontes de contaminação, depois os problemas técnicos, né? Detecção por técnicas avançadas, né? A relação entre as políticas públicas, o tratamento de esgoto e as doenças de vinculação hídrica, depois os impactos, né, na saúde humana, os impactos na economia e local e regional, a prevenção e a relação da prevenção com as políticas públicas, com os impactos na saúde humana e as informações para a sociedade e participação da sociedade. Enfim, é só para dar uma ideia dessa complexidade aí do problema, né, e das nossas necessidades. Então, isso foi uma visão geral, né, espero eu, razoavelmente detalhada do que foi discutido nesses 2 dias de trabalho aqui. Naturalmente, haverá adições e comentários, né? E eu gostaria de abrir, então, para algumas adições e comentários que vocês fizerem, antes de passar ao delineamento dos pontos que nós gostaríamos de colocar na carta, né? Então, fica aberto agora para 10 minutos de discussão, uma contribuição de vocês para o problema. I'll make a very brief synthesis for Christopher.
Christopher, I'll make a very brief synthesis for you. We started in the first day with diagnosis of the situation, considering organic and biological contamination, and we emphasized the importance of detection methods and the complex technological complexity of the problem, involving then specific laboratories and specific technologies and the costs of consolidating these laboratories. And then on the second day, we developed, we emphasized the problems of management and specifically related to public services management, considering the lack of interdisciplinarity and the fragility of the interinstitutional organization in Brazil. And we discussed the impacts of the problem in the human society and in the human health, in the economy, local, regional, in Brazil as a whole. And we emphasized the need for prevention. Prevention considering sanitary education for the whole population, but also students from high schools or lower grade schools, and better information to the society. Just a brief synthesis for your understanding. Thank you. Ok, então estamos esperando aí que vocês possam nos dizer quais foram as suas percepções da reunião, que tipo de avaliação foi feita e se há algum ponto que escapou, e é evidente que deve ter escapado, porque nenhum de nós é onisciente, então sempre escapa alguma coisa, de modo que gostaria de deixar aberto para que vocês possam contribuir. Por favor. Bom dia. A pergunta que eu quero formular é: vocês como poderiam pensar um método para que as informações científicas da academia passem diretamente a los gestores? É uma forma fácil de entender. Ou seja, um método institucional para que todos os avanços que se tem em matéria de tecnologias, em matéria de monitoramentos, em matéria de, em geral, em questões que têm que ver com a saúde do meio ambiente, possam ser não só transferidos, mas entendidos por os gestores. Porque um dos problemas é a pobre capacidade que têm muitos gestores para entender o material técnico e científico que se produz na academia. The question was how you would facilitate the scientific information, technical and scientific information to the managers. Quick means to transport the information from the academies and the research institutes to the managers. This is a big problem that we have. I think in Europe, and especially in France, you have methodologies and mechanisms to do that. Could you tell us your experience?